Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que bom estar aqui na nossa Casa de Guará nesta segunda-feira, com a presença amorosa do querido professor Eurípides Bassanufo e aqui também da nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles, para nos acompanhar nesse trabalho maravilhoso, nessa semeadura que nós vamos lançar nos corações de todos vocês que nos seguem pela internet, facultando-nos ser intermediários dessa mensagem de luz que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles irá nos ajudar na interpretação, transmitindo o seu pensamento para atualizar e esclarecer o pensamento de Jesus nesta manhã de segunda-feira, que é uma manhã significativa para todos nós da Casa de Guará. Estamos aqui no interior da Casa de Guará. A presença de José Ronaldo, nosso querido companheiro, funcionário, gerente de nossa casa, que está lá na porta para evitar qualquer assédio ou interpelação de qualquer pessoa que possa querer chamar ou ligar a sirene. Mas a verdade é que estamos aqui reiniciando, já antecipando as nossas atividades. Quando estivermos aqui de forma presencial, estaremos com esse auditório todo preenchido aqui, o auditório todo que nos cerca aqui, preenchido aqui, e nós estaremos ali no púlpito fazendo as nossas gravações para continuar a transmissão pela internet. Nós vamos começar nesta manhã de hoje, o tema é significativo, que é o egoísmo, com uma história de Malba-Tahan. É uma história que me toca particularmente, porque foi uma das primeiras que eu estudei, que eu li, gostei, que mostra o exemplo de um egoísmo. Malba-Tahan, ele é muito esclarecedor e minucioso nos detalhes das suas histórias. Ele conta que essa história se passou em Bagdá, quando era do domínio do grande Harun al-Rashid, o califa de Bagdá, o senhor representante de Alá na terra. E havia uma reunião semanal onde eles liam o Alcorão, observando as instruções que Maomé, em nome de Alá, registrou e configurou naquele livro, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E lá há uma recomendação de que todo aquele que tem mais posses deve ajudar aquele que não tem. E Harun al-Rashid estabelecia uma vigilância, uma fiscalização, reunindo todos os finais de semana, nos sábados pela manhã, aqueles que realmente demonstravam aquele favorecimento, aquela ação nobre de ajudar os mais necessitados. Só que a conversa gerou em torno de um ricaço que era um egoísta muito conhecido na cidade e que não tinha o costume de ajudar ninguém. Ele então mandou chamar esse ricaço, era um comerciante muito rico, dono de muitas posses, e na entrevista disse: olha, a partir de hoje o senhor vai oferecer a ajuda, e escolheu um necessitado que morava nas cercanias de Bagdá para que ele fosse pessoalmente levar o seu donativo. E disse: qual é o donativo que o senhor vai dar hoje? E ele então, vacilando e tal, mas ele só pensava nele, na mesa farta dele, não pensava nem olhava nem para os pobres. Ele disse: eu vou levar então 2 quilos de carne. Aí Harun al-Rashid disse: parabéns, é uma ótima oferta, e vai. Acontece que no dia seguinte, no domingo, na abertura das audiências, entra um pobre com um pacote na mão de carne podre e disse: ó venerável representante de Alá na terra, o seu fulano de tal, o rico que o senhor encarregou de levar uma ajuda para mim, levou essa carne podre. O egoísmo era tanto que ele chegou lá no reservatório dele, onde tinha os mantimentos, pegou o pior pedaço para reservar os melhores para si e levou para esse homem. Harun al-Rashid ficou feroz, mandou chamar o homem imediatamente lá no salão do divã das audiências, então interpelou: foi o senhor que mandou entregar essa carne a ele? Ah, foi, excelência, realmente foi a melhor carne que eu tinha. Mentira, o senhor está mentindo, isso é uma carne podre.
Então eu vou lhe dar uma sentença. Vou lhe dar uma sentença. Você vai pagar 1000 moedas de ouro pela desfeita que você fez a esse homem. Mas a sentença será: ou você paga as 1000 moedas de ouro, ou então você come a carne, ou vai receber, ou então recebe 50 chibatadas nas costas. A opção é sua. E o egoísta, então, né, não querendo dar de maneira nenhuma 1000 moedas de ouro, não, de maneira nenhuma. Ele disse: não, eu como a carne, como punição à primeira. E aí, ele disse: perfeitamente, trouxe a carne. Quando o ricaço, egoísta, começou a comer a carne, ele não aguentou, a carne estava podre, deteriorada, o mau cheiro impregnou pela sala de audiências, e ele começou a vomitar, trouxeram um vaso grande, vomitar, disse: não aguento, não comeu nem um pedaço pequeno, eram 2 quilos de carne, não comeu, não quero comer, não aguento. Então, qual é a sua opção? 50 chibatadas ou 1000 moedas de ouro? O egoísta, com o dinheiro dele e avarento ainda por cima, disse: não, eu quero as 50 chibatadas. Amarraram ele numa coluna dali da sala de audiência, tiraram a camisa dele, e o homem, um dos soldados, veio com um chicote e começou. Na 10ª chicotada ele disse: meu senhor, eu não aguento, por misericórdia, eu não aguento. Então você vai ter que pagar as 1000 moedas. Então eu vou pagar. Então, Mauatan encerra a história mostrando o egoísta como é um sofredor, porque ele comeu a carne podre, não aguentou, tomou 10 chibatadas e não aguentou ir nas 50, e no fim terminou perdendo as 1000 moedas de ouro. Esse, infelizmente, foi o procedimento adotado por Harun al-Rashid, que deu uma grande lição àquele egoísta que estava ali, fazendo do seu egoísmo, da sua avareza, um sofrimento maior para aqueles mais necessitados que ali estavam. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos então adentrar no nosso assunto desta manhã de hoje. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo de número 11, amar o próximo como a si mesmo. Reparem que na última segunda-feira passada, nós abordamos esse mesmo capítulo, porque a veneranda benfeitora Joana de Ângeles dividiu o estudo desse capítulo em 2 oportunidades. Na semana passada, o título Libertação pelo Amor, na página 87 do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E os itens que ela abordou foi 1 e 8. Hoje nós teremos os itens 2 e 7, e o Evangelho segundo o Espiritismo abordará um tema maravilhoso que justamente trata do egoísmo, e é isso que ela fala aqui, o egoísmo. Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, na página 93. Vamos começar então pelo Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos abordar aqui o que ela recomenda, que é o item de número 2, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 2, quando é a parte de Jesus, registrada por Mateus no capítulo de número 7, versículo de número 12. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. E no item 2 nós temos aqui: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas capítulo 6, versículo 31. Vamos agora continuar com o Evangelho, observando o item 11 do capítulo 11, que tem o título O Egoísmo. E vamos observar aqui o que é que nós temos de informações maravilhosas deste item. Temos aqui o item 11, título O Egoísmo. E aí começa o espírito, foi mensagem psicografada. Daqui a pouco eu digo quem foi o autor. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Vamos agora, Walter Silva adora quando eu esclareço as questões de português. Portanto, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. O pronome cujo, você já sabe, todo pronome tem a função de substituir um nome, um substantivo. Mas o pronome cujo, ele substitui uma
parte do substantivo, não o substantivo todo. Um exemplo, a camisa cujos botões, significa cujos que os botões fazem parte da camisa. Eu conheço uma casa cujo telhado, o telhado que faz parte da casa. Então, quando ele escreveu o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso, o progresso de quê? O progresso da terra. A cujo progresso moral obsta, quer dizer, cria dificuldade, cria obstáculo. Então, o egoísmo proporciona isso, o obstáculo ao progresso moral da terra. E aí continua o espírito. Ao espiritismo está reservada a tarefa de fazer a terra ascender. Eu já vi oradores falarem ascender. Não, ascender é tocar fogo, aí é ascender, ascender, elevar na hierarquia dos mundos. Que cada um empregue todos os esforços para combater o egoísmo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. E ele continua, daqui a pouco vocês vão saber, e vocês conhecem o autor desta mensagem. O egoísmo é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Expulsai da terra o egoísmo, disse ele, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar, quer dizer, trajar, vestir sua veste viril de coragem, para o que cumpre que, primeiramente, o expilais, o orgulho dos vossos corações. Quem assina essa mensagem é o Espírito Emmanuel, em Paris, em 1861, que foi o mentor do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Da mesma forma como a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ela foi convidada por Jesus e ela ofereceu 2 mensagens lindas que vocês já conhecem, assinada como Espírito Amigo. Emmanuel colocou o nome dele mesmo, Emmanuel, que é o que usou quando mentor do nosso querido irmão Francisco Xavier. Mas vocês perguntaram, Maria, o que é egoísmo? Egoísmo é interesse que o ego tem por si próprio, amor exagerado aos próprios valores e interesses a despeito dos interesses de outrem. E aí vocês perguntam, mas que coisa horrível isso é. É uma das pragas da humanidade. Vamos observar aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 913, quando Allan Kardec faz o seguinte questionamento: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os espíritos nobres encarregados de favorecer, através de Allan Kardec, a codificação espírita, autorizados por Jesus, eles respondem, abre aspas, todas as respostas, entre aspas, são dos espíritos. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Não tem o artigo não, para dizer todo o mal. Todo o mal seria o mal inteiro, não. Todo o mal, quer dizer, qualquer mal. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal, qualquer mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Vamos verificar agora um livro maravilhoso. Olha aqui, Leis Morais da Vida, de 1976, no capítulo 21. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles escreve: no fundo das desgraças humanas, o egoísmo sempre aparece como causa essencial. Objetividade maravilhosa. Resume numa frase tudo o que é de perverso, maldoso, o que o egoísmo oferece. Vamos agora a outro livro, esse eu gosto muito, Rejubila-te em Deus, de 2013, no capítulo 14, quando ela escreve: o egoísmo é filho espúrio. Aí Walter Silva perguntará, e o que é espúrio?
É o filho ilegítimo, o filho bastardo. Viram a grandeza de quem escreve bonito a língua portuguesa? O egoísmo é filho espúrio do atraso moral da criatura humana, responsável por incontáveis danos que dificultam a sua ascensão espiritual no rumo da sua destinação gloriosa. Que coisa maravilhosa! Mas esse livro é lindo. Vamos continuar no capítulo 14, que ela fala sobre a questão do egoísmo. O egoísmo individual, diz ela, fomenta o egoísmo de natureza coletiva, abre espaço para as graves condutas preconceituosas, por considerar tudo quanto não é resultado do seu labor como de natureza inferior. E o que é que nós vemos isso claro demais? As condutas preconceituosas, no caso de raças, a homofobia, a questão religiosa, preconceitos religiosos, preconceito de raças, preconceito de pensamento, preconceito de partido político, até preconceito de futebol. Nós vamos observar tudo decorrente na sua origem, o egoísmo individual, que fomenta o egoísmo de natureza coletiva e abre espaço para as graves condutas preconceituosas por considerar tudo quanto não é resultado do seu labor como de natureza inferior. E aí ela continua: na raiz dos conflitos psicológicos sempre estão unidos o egoísmo, como a máscara que tenta disfarçá-lo, com a máscara que tenta disfarçá-lo, e a culpa, defluente da forma de viver e relacionar-se com as demais pessoas e com a vida. No livro Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 03, ela nos fala uma coisa importantíssima. O egoísmo é úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. Você sabe o que é úlcera? Quem teve úlcera no estômago sabe quanto dói, vai devagarzinho corroendo o estômago em outros lugares do organismo também e termina virando um câncer. Portanto, ela diz, o organismo faz uma comparação metafórica maravilhosa. O egoísmo é úlcera moral, corrói a moral da pessoa, que degenera o organismo espiritual da criatura humana, que é o perispírito, degenera o perispírito, o organismo espiritual da criatura humana. E ela continua: a terapia para tão terrível flagelo que é o egoísmo é o altruísmo, por desenvolver. Parece era uma terapia que eu posso identificar para que vocês tenham facilidade de entender, como se fosse uma terapia básica. Isso, no meu entendimento, é Ari falando, que eu entendo, é uma terapia básica. Terapia para tão flagelo, terrível flagelo que é o egoísmo, é o altruísmo, por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no ramo do infinito. Mas tem outra terapia também, que essa é uma terapia maravilhosa. Chegaremos lá. Vocês perguntarão agora, e o que é altruísmo? Olha, altruísmo é uma palavra que foi criada pelo pensador francês Auguste Comte, em 1830, e vem de duas palavras, autrui, A-U-T-R-U-I, autrui, significa outro. Então, o altruísmo é um amor desinteressado ao próximo, um amor desinteressado ao próximo. Esse é o que é altruísmo. É diferente de caridade, mas nós vamos mostrar, cada coisa no seu tempo. Na página 94, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz: em Jesus encontramos o exemplo máximo do altruísmo afetuoso. O altruísmo afetuoso, mas não servil, em razão do seu sentimento sempre equilibrado. Na página 96, ela diz: a alegria de Jesus de servir ao Pai, servir a Deus, através dos seus irmãos,
era uma alegria íntima, uma alegria no coração, a alegria de servir ao Pai, servir a Deus através dos seus irmãos. Isso demonstrou o verdadeiro sentido do altruísmo, que deve frondejar nos sentimentos gerais. Aí Walter perguntaria o que é frondejar? Joana fala cada palavra difícil? Não, não é difícil. É que o vocabulário da veneranda benfeitora Joana de Ângeles é amplo e o nosso é escasso. Nós não temos muitas leituras, não estudamos muito, não pesquisamos os livros, os autores como Machado de Assis, né? E tantos outros que poderíamos abastecer mais a nossa bagagem intelectual. Eu vou repetir, a alegria de Jesus de servir ao Pai através dos seus irmãos demonstrou o verdadeiro sentido do altruísmo, que deve frondejar nos sentimentos gerais. O que é frondejar? Cobrir-se de folhas. É quando inicia o período da árvore luxuriante, coberta de flores, mostrando toda a sua energia para a natureza. Viram que coisa linda, que equiparação maravilhosa. Na página 97, ela escreve: quando o homem, o ser humano, se impregna do sentimento de amor sem mácula, sem imperfeição, naturalmente sintoniza com o psiquismo do homem Jesus, passando a receber a inspiração dele, ao tempo em que flui emoções incomuns que se caracterizam pela alegria de viver e de agir no campo do bem. Enquanto o egoísmo, olhem que agora vamos fazer a observação. Vimos quanto à questão do altruísmo. Vamos agora à questão da caridade, que é um passo muito mais bonito, completo, elevado. Enquanto o egoísmo conspira contra a caridade, o egoísmo conspira, não gosta de fazer caridade. Enquanto o egoísmo conspira contra a caridade é a terapia eficiente contra o egoísmo, única de que dispõe a vida para desenvolver o sentimento de fraternidade e de justiça entre os homens. Viram que é muito mais completa? É como se fosse um avanço do altruísmo. Porque vocês perguntarão, mas é assim ali sim, o altruísmo é o desenvolvimento, a expansão do seu amor desinteressado para as outras pessoas. Mas a caridade, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando os espíritos receberam a segunda pergunta de Allan Kardec: qual o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, perdão das ofensas. Aí é o sentido da caridade como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, querer bem para todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, o ponto mais alto, mais sublime da caridade. Por isso que o amor, a veneranda benfeitora nos diz que quando o amor se torna sublime, ele muda o nome para caridade. A diferença é esta que vocês estão vendo agora, quando nós colocamos assim altruísmo e caridade, para vocês sentirem a diferença. Na página 97 do livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, a veneranda benfeitora nos diz: a caridade proporciona segurança social, respeito pela natureza em todas as suas expressões, motivação para uma vida engrandecedora. A caridade expressa, como nenhuma outra proposta transformadora, a lei de amor, que é a alma da vida. Por isso, Jesus recomendou que se tratassem todos os homens como se quereria que eles os tratassem. Vocês estão vendo? Agora vocês pegaram a diferença da caridade, que é realmente de um valor imenso. E é por isso que os espíritos nobres repassaram para Kardec esse pensamento que figura como no frontispício do edifício da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação, porque é com a caridade na sua essência
que nós resgatamos o nosso passado de delitos. Mas nós vamos agora resumir. Nós falamos da terapia básica, o altruísmo, que é o amor desinteressado ao próximo. E agora, por último, falamos na terapia ampla, que é a caridade, para desenvolver o sentimento de fraternidade e de justiça entre os homens. Portanto, aí está a terapia. E aí vocês perguntarão, mas Ari, e a veneranda benfeitora não fala de prevenção? Qual é a vacina? É prevenção, a vacina contra o egoísmo. Qual é o antídoto que nós devemos usar? Aí nós vamos buscar aqui. Leis Morais da Vida, capítulo 21, 1976, quando ela escreve: o conhecimento da vida espiritual constitui o antídoto eficaz a tão violento quão generalizado mal, o egoísmo. Olha que ela fala que o altruísmo é uma terapia eficiente também, e a caridade é uma terapia eficientíssima. Mas o antídoto eficaz a tão violento quão generalizado mal, o egoísmo, é o conhecimento da vida espiritual. Mas Ari, me explique. Então nós vamos entender o que eu entendi, eu vou passar para vocês. Quando nós observamos e aprendemos com a doutrina codificada por Allan Kardec, que nós não morremos e o que morre se desintegra, se transforma, como diz Lavoisier, é o nosso corpo, é o nosso revestimento. O espírito foi criado para a eternidade. O espírito é imortal. Portanto, quando nós observamos o conhecimento da vida espiritual, que eu vou deixar meu corpo no período determinado por Deus para retornar ao plano de onde eu vim, e que lá então eu vou me defrontar com os meus amigos, eu vou reviver os meus compromissos que eu aceitei fazer e não cumpri, aqueles que eu cumpri pela metade, aqueles que eu cumpri mal e que eu vou ter de voltar novamente em outra reencarnação, com outro corpo, para refazer o que eu fiz de errado, concluir o que eu não fiz direito, interrompi e fazer aquilo que eu deixei de fazer, embora prometido. Nós vamos observar que a verdadeira vida nos ensina que lá não deve existir egoísmo, porque a verdadeiro amor é aquele que nós identificamos, como Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como amar a nós mesmos. Toda a lei e todos os profetas, disse Jesus, estão contidos nesses dois mandamentos. Quando nós temos o conhecimento da vida espiritual, da continuidade da vida, o que nós observamos, muitas moradas na casa do meu pai, Jesus já avisava. Nós temos no Espiritismo, na doutrina codificada por Allan Kardec, o conhecimento preciso, o roteiro seguro para despertar a nossa consciência, para quando nós pensarmos que nós viemos e vamos voltar para a dimensão espiritual e nos defrontar com todas as tarefas que devemos fazer e verificar que o amor é a única opção, é a face da terra que pode ser mudada através da prática do amor, que é a única forma que pode mudar todo o mundo, mudar o interior nosso para melhor, a realização do amor na forma de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós nos amamos e devemos amar. É esse conhecimento da vida espiritual que nos fará ter consciência de que o egoísmo realmente é uma coisa banal que dificultará o progresso espiritual de cada um de nós. Por isso, meus queridos irmãos, é que eu devo agradecer a Jesus sempre pela oportunidade maravilhosa de ter conhecido a doutrina codificada por Allan Kardec, que ter conhecido nas minhas vivências o professor Eurípides Bassanufo, ter tido a felicidade também de ter o aconchego maternal maravilhoso, como todos vocês têm também, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. E é nesse sentido, meus queridos irmãos, que eu vou concluir a minha mensagem de hoje. Essa semeadura que eu estou fazendo com tanta alegria, com tanto amor,
e tanto prenúncio das coisas boas que voltarão a acontecer nesta casa, onde eu me encontro agora envolvido por tantos espíritos amigos que comungam conosco esse ideal, essa fé de que realmente as coisas vão voltar com mais exuberância, porque nós estamos acompanhando o processo de elevação espiritual do nosso planeta Terra para o caminho do planeta de regeneração, dependendo de cada um de nós colaborar com a libertação desse egoísmo e extrair de dentro do nosso coração para que a Terra possa evoluir mais depressa. Eu vou contar uma história para finalizar que aconteceu em um dos aeroportos do Brasil, de uma senhora que era dentista. Ela estava aflita, chateada porque o avião estava atrasado, então ela foi numa lanchonete do aeroporto, onde só tinha um tipo de biscoito de chocolate recheado. Ela não queria, mas ela comprou uma revista também, sentou-se no local, lá sozinha, ao outro lado da cadeira estava vago, e ela começou a ler a revista, mas de repente chegou um senhor bondoso, aquele velhinho que parece aquele amor paternal, lembra Papai Noel, e aí disse: bom dia, minha senhora, eu poderia sentar ao seu lado? E ela respondeu grosseiramente: eu não está vendo que a cadeira está livre? Pode sentar aí. E ele sentou com todo cuidado ali, mantendo a sua mansuetude, e ela naquele egoísmo, pensando só nos problemas dela, nem para poder puxar a conversa com ele, nada. O egoísmo estava ali, envolvendo ela era mestra em odontologia, em algum dos ramos, e acabado de ter feito um curso na capital, querendo voltar para o interior, e pensando nos clientes que ela poderia ter feito mais, dando um curso aqui e tal, enfim, aquele problema que só olhava para dentro de si, nada para os outros, aquela preocupação era só com ela. E aí, quando ela estava assim distraída, que ele olhou, ela viu o pacote de biscoito entre ela e aquele senhorzinho bondoso, ele abrindo o pacote, já tinha tirado 2, tirando o terceiro biscoito e comendo com toda tranquilidade. Um fogo se apoderou por dentro delas. Não é possível, que estupidez, que homem grosseiro, como é que mete a mão no meu biscoito? Não pede nem licença nem nada. E aí ela começou a comer também. Ele comia um, ela comia 2, ele comia um, ela comia 2, mas ele com toda dava um risozinho para ela, e ela dizia: que cínico, pega meu biscoito e anda a sorrir para mim. E aí ficou naquela coisa assim, infeliz. Quando chegou, faltava um biscoito só. Ela disse: agora eu quero ver o que é que ele vai fazer com esse biscoito. Quero ver, porque se ele der bobeira, eu vou pegar esse biscoito para mim, porque o biscoito é meu. E aí o senhor tirou o biscoito, partiu o biscoito no meio, botou um pedaço para ela e comeu. Ela ficou aquilo, ela não aceitou. Mas que coisa! Como é que ela faz isso com o meu biscoito? Ainda tira metade, bota, devia ser todo meu, e não ele tirar metade para ele. E aí ela se levantou chateada, o pacote, o saco do biscoito ficou lá, ela foi procurar o portão onde tinha o voo dela, entrou no avião nervosa, chateada, que gente irresponsável, mal educada, e sentou, e estava vermelha. Quando sentou no avião, a moça, a que estava ali, a aeromoça, chegou e disse: minha senhora, está passando alguma coisa? Está se sentindo bem? A senhora está um pouco vermelha? Não, estou porque encontrei com um imbecil lá no aeroporto que comeu todo o meu biscoito, nem para me pedir favor, nem nada. Eu comia 2 para poder terminar ligeiro, ele comia só 1, mas no final, em vez de deixar o biscoito para mim, ele tirou a metade e deixou a outra metade para mim. Isso me enraivou. Não é possível, o biscoito é meu, gastou meu dinheiro, não tinha nada que ele meter a mão. Ela disse: eu vou pegar um copo de água para a senhora não tem um comprimido para tomar aí? Ela: estou com muita dor de cabeça, um remédiozinho, tome. Nós no avião não temos, mas aqui temos a água. Aí trouxe a água e deu para ela. Vou tomar, para ver se eu passo essa dor de cabeça daquele miserável que apanhou meu biscoito, furtou meu biscoito. E aí, quando ela abriu a bolsa, que ela olhou, foi que ela viu lá dentro da bolsa o pacote de biscoito que ela tinha colocado lá dentro da bolsa. Na realidade, o senhorzinho tinha comprado um pacote igual e estava comendo o dele, e ela comendo o dele. E ainda achou ruim, porque ele, no último do dele, que ele podia ter comido, ele partiu no meio e ainda teve a gentileza de deixar metade do biscoito para ela. É um homem desprendido, um altruísta, um homem caridoso, e ela uma super egoísta, mas que quando ela olhou o pacote, que ela viu que tinha botado o pacote dentro da bolsa,
e que ela tomou consciência de que tinha comido era o biscoito daquele senhor idoso, ela passou a chorar de arrependimento, porque ela conhecia Jesus, podia usado, se ele tivesse errado, indulgência para as imperfeições dos outros. Ela não usou nada disso. O egoísmo tampou a visão dela. Ela foi rústica, egoísta, levantou-se para nem sequer dar até logo àquele senhor de quem ela tinha comido vários biscoitos. Que Jesus nos abençoe, meus queridos irmãos, nos torne cada vez mais dóceis aos ensinos dos Espíritos, que Jesus nos faça mais benevolentes, indulgentes, perdoando sempre todas as pessoas, que saibamos enxugar mais lágrimas, saibamos levantar mais caídos, saibamos orientar as pessoas para aproveitar as lições da Casa Espírita, que saibamos indicar aos nossos amigos o nosso canal da Casa de Guará do YouTube para assistirem às palestras que são colocadas segunda, terça e quinta-feira. Que Jesus seja o nosso modelo e o nosso guia na nossa consciência, para que tenhamos sempre, em qualquer dúvida que nós tivermos nas nossas ações, questionarmos o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. E aí nós vamos exercer o amor na sua plenitude, oferecendo o de mais bonito, o de mais precioso, o de mais relevante e grandioso nós temos em nossos corações, porque nós somos frutos do amor divino, porque Deus é amor, como disse João no seu Evangelho, e nós somos filhos desse amor, portanto, amor também. Que Jesus nos abençoe e nos envolva sempre com a sua paz, com a sua bondade, com a sua ternura, e que possamos sempre ter a inspiração necessária do professor Eurípides Bassanufo e os conhecimentos maravilhosos da veneranda benfeitora Joana de Ângeles para ilustrar sempre os nossos caminhos, tornando-nos cada vez melhores, mais bondosos, mais caridosos e mais úteis na transformação de que o planeta Terra está favorecendo. Fiquem com Jesus no seu coração, meus queridos irmãos, vocês que nos ouvem hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja.